Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. O tema da nossa mensagem hoje é: o tempo cura todas as feridas, será? Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Todos nós, diariamente, precisamos lidar com questões da nossa vida que tentam sempre nos paralisar, nos impedir de viver a vida que Jesus tem para nós. Então, problemas como feridas, traumas, sequelas que carregamos e muitas outras questões que nos impedem de avançar. E aí no início aqui, na ministração do louvor, foi citado o medo, né? Que o medo paralisa. Então é uma também situação que nos impede de avançar. Existem muitas pessoas que estão travadas em seu presente, fruto de um passado não resolvido. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que estão travadas, não conseguem avançar porque estão presas ao passado. E aí, situações não resolvidas, né? Problemas que as pessoas acabam deixando de lado. Problemas como vergonha, como medo, culpa, dor, desânimo, que tem aí norteado muitas vidas no nosso tempo. E é muito provável que você tenha escutado, né? Ou alguém já tenha falado para você que o tempo cura todas as feridas. E aí eu vou falar uma coisa, que isso não é verdade. O tempo, ele torna as coisas ainda piores quando não são tratadas. As feridas que não são tratadas, acontece uma coisa: espalha uma infecção. Se você não trata uma ferida, e aí ela vai aumentando e cria-se então uma infecção. E aí coisas piores acontecem. É igual uma pneumonia. A pneumonia, ela precisa ser tratada, por exemplo, no início. Senão ela vai aumentando, vai agravando. É a questão também da anemia e tantas outras coisas, tantas outras doenças também. E aí acabam ocasionando problemas maiores ainda. Existem infecções que passa para o sangue e aí já toma todo o corpo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu fiz um corte no joelho com um caco de vidro. E aí não me levaram na época, né, no hospital, e eu fiquei com o joelho lá com a ferida. E aí naquela época, que palavra feia época, né? Mas naquele momento se usava algo chamado, ixi gente, vou ter que falar, mertiolate.
mertiolate, mercúrio, né? Terrível. Hoje em dia vocês não sabem o que é. Hoje em dia já está escrito lá no negócio, não arde. Vocês não têm ideia do que era aquilo, era vermelho, aquilo devia ter, sei lá, gente, qual era a composição. E aí passavam aquilo e pronto, ficava lá, e aí só, enfim, vai passando. Aí qual foi o resultado? Não me levaram para o hospital, então logo eu tive uma infecção. E aí sempre falavam que amanhã vai amanhecer melhor. Vamos passar que amanhã vai estar melhor. Ah, é porque passou pouco, passa mais que amanhã vai estar melhor. E aí, ao invés de realmente me levar para quem poderia resolver, né? Que poderiam ter me levado logo no início no médico, já teria resolvido, não tinha acontecido de eu ficar com a perna, com o joelho todo inchado, e enfim. E quantas vezes tratamos as nossas feridas assim? Quantas vezes nós queremos combater esses problemas que foram citados, né? Traumas, conflitos, medo, angústia, sei lá, falta de perdão, vício, alguma situação aí na sua vida. Quantas vezes nós queremos deixar para amanhã? Amanhã passa, amanhã passa. Quantas vezes nós fazemos isso? Né? Quantas vezes nós queremos deixar as coisas de lado? Combater esses problemas que foram citados e muitos outros é algo que somente os corajosos conseguem. É preciso ter coragem para dar um basta naquilo que te paralisa. Seja um pecado de estimação, um mau hábito, uma compulsão, um vício, seja o que for. E aí o pastor Carlito Paz, ele diz que não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. Nada. Amém? Então, eu vou agora aqui junto com vocês alterar o título ali da minha mensagem. Retirar então que o tempo cura, né? Todas as feridas. Eu retiro e deixo que Jesus cura todas as feridas. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E sabe qual é a boa notícia? É que em Jesus há cura para todas essas dores e está disponível para nós. Amém? A cura está disponível para você. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como você iniciou esse ano, mas eu quero dizer uma coisa para você. O ano só está começando. Deus tem muito para fazer na sua vida. Eu não sei se você de repente teve uma notícia ruim, se você teve uma situação meio complicada, se você está passando ou carregando com você algo desde 2023, 2010, 2018, eu não sei quanto tempo faz, mas eu quero dizer que Jesus cura todas as feridas. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Só que para acessá-la, basta a gente tomar duas decisões super importantes. A primeira, querer ser curado. Você precisa querer ser curado. Jesus, ele fazia uma pergunta. E aí a gente fala assim, é uma pergunta muito óbvia. O que você quer que eu faça, né? O que você quer? Ele perguntava. E o cego dizia, eu quero ver. As pessoas diziam o que elas queriam. Por quê? Você tem que querer ser curado. E aí eu escutei algo que eu já repeti aqui para vocês, mas eu vou dizer, e grave muito bem isso, que existe benefício em você estar doente, e às vezes nós não queremos a cura verdadeiramente, porque eu sou beneficiado através dessa doença. Eu não sei qual o motivo, mas às vezes você fala assim, eu quero muito novo de Deus, eu quero que algo aconteça na minha vida, eu quero uma transformação completa, mas você não quer ser curado. Como que Jesus vai curar se você não quer ser curado? Você precisa querer ser curado, amém?
Amém? Irmãos, e isso são coisas que às vezes, e aí vocês podem analisar, tem situações e momentos na nossa vida que a gente olha e a gente fala assim: eu gosto de ser assim. Isso aqui, Jesus, não mexe não, porque esse aqui vai ficar aqui guardado. Ninguém é perfeito mesmo. Eu não sei quais as desculpas que nós podemos utilizar, mas eu preciso querer, em primeiro lugar, para que Jesus possa me curar, eu preciso querer ser curado. Amém? Em segundo, começar o processo de cura. E aí esse é complicado. Irmãos, quando minha mãe me levou para o hospital, que aí foram mexer na minha ferida que já estava lamentável, eu lembro até hoje, eu estava com o joelho machucado, a testa estava toda machucada. E aí, aquele processo para limpar a ferida. Quem trabalha em hospital sabe que tem que lavar e lavar direito. Tinha que lavar e tirar toda aquela pigmentação vermelha, esfregar. E eu, uma criança super tranquila, super calma, que nem estava chorando como toda e qualquer criança, nem me esperneava, nem me rebatia, segurando aqui, minha perna e esfregando, e eu chorava. O processo, começar o processo de cura, pode ser doloroso, mas a gente precisa, é necessário. Amém? Em João 10:10, na parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E aí, já iniciando para viver uma cura completa em Jesus, primeiro, reconheça a sua necessidade de mudança, e isso é arrependimento. Salmos 32, versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O primeiro e um dos mais importantes passos é admitir que você precisa de mudança. A gente acha que só o outro precisa mudar. A gente acha que o problema é só o outro. O problema não sou eu, o problema é o outro. A mudança só é possível com um coração humilde, aberto para o que Deus quer fazer, amém? E esteja preparado para qualquer direcionamento do Espírito Santo. Irmãos, qualquer direcionamento do Espírito Santo. Não é agradável alguém pegar uma ferida e limpar ela, não. Não é agradável você iniciar um processo de cura, mas nós precisamos ser curados, amém? Nós estamos iniciando o ano. Se nós estamos iniciando um ano, se nós queremos viver coisas novas, coisas grandes, coisas inimagináveis, coisas que Deus tem liberado para nós, eu preciso me libertar, eu preciso de cura, eu preciso abrir o meu coração para Ele, para que Ele faça a obra por completo. Então nós precisamos estar preparados. Quando eu coloco na minha recuperação o esforço que eu colocava na minha dor, eu cresço e eu sou transformado e me torno imparável. Às vezes nós colocamos um esforço muito grande na nossa dor, no nosso problema, e nós falamos, e nós reclamamos, e nós choramos, mas não colocamos todo esse nosso esforço na nossa recuperação, porque nós queremos que as coisas aconteçam assim. Sim ou não? Assim, não, se é para curar, então amanhã eu já quero estar curado. Se é assim, então, se é para liberar perdão, amanhã eu não quero sentir nada. Se é para parar de ter medo, então amanhã eu já quero ser outra pessoa. Não funciona assim, as coisas não são tão fáceis. Não funciona assim, eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar, eu preciso persistir, eu preciso crer que Ele vai curar, eu preciso crer que Ele vai agir, eu preciso me posicionar, amém? Aceitar ser paralisado por esses problemas do passado, nada mais é do que diminuir o sacrifício de Jesus Cristo.
O que é que você está carregando? Irmãos, o que aconteceu hoje de manhã já é passado agora. O que aconteceu ontem já é passado. O que aconteceu no final do ano, o que aconteceu no meio do ano já é passado. No meio do ano de 2023 já é passado. E às vezes nós queremos carregar coisas na nossa vida desde quando a gente era criança. Eu não lembrei do fato aqui, quando eu era criança, o que aconteceu comigo. Mas às vezes nós queremos carregar, e porque então a gente fica com o nosso coração cheio de mágoa. É porque eu nunca vou esquecer que fizeram isso comigo, fizeram aquilo. E aí a gente fala, como a minha vida é, como eu sou, como eu tenho um passado. Não podemos diminuir o sacrifício de Jesus, o que Ele fez na cruz, amém? Por mim e por você, porque o nome dEle é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Se o seu casamento não foi bom, se de repente seu emprego não está bom, se de repente você está passando por dificuldades, dependência, vício, medo, mentiras, ou seja qual for o tipo de problema que você está enfrentando, o nosso Deus é maior do que tudo. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que essa angústia que você está sentindo no seu peito. Ele é maior do que essa preocupação que tem te corroído aí, todo momento, a todo instante. Os pensamentos que vêm na sua mente. Ele é maior do que tudo isso. Coloque o seu esforço em sua recuperação. Muito mais do que você colocava em sua dor. Então pare de ficar remoendo o que já foi. Pare de remoer sentimentos ruins. Pare de ficar pensando em coisas ruins, que só vai acontecer coisa ruim. Às vezes nós criamos aí, a tão famosa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. A gente está preocupado com lá na frente, mas o nosso lá na frente, a gente não coloca Jesus. O que a gente coloca lá na frente? E se não der certo? E se falhar? E se me deixar? E se eu perder o emprego? E se a cura não vier? E se eu não for liberto? E se eu não for restaurado? E se, irmãos, Jesus pode curar. Coloque o seu esforço, a sua mente, o seu coração, o seu pensamento nele. Comece a buscar por Ele cada dia mais e falar: Senhor, eu creio. Você não está vendo agora, mas apenas creia que Ele vai agir, que Ele está operando na sua casa, na sua família, amém? Aleluias. Você precisa mudar, não o próximo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu não sou responsável pelos atos dos outros, eu sou responsável pelos meus atos. Então eu preciso mudar. Às vezes a gente acha que para o nosso relacionamento dar certo, para alguma coisa na nossa vida dar certo, a gente depende do outro. É o outro que tem que mudar. É o meu chefe que tem que mudar, é minha esposa que tem que mudar, é o meu marido que tem que mudar, é o meu irmão que tem que mudar, é meu pai que tem que mudar, é minha mãe que tem que mudar. Não somos perfeitos. Então eu preciso mudar. E eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. A salvação, ela é individual. Então pare de ver o que você sofreu, o que você passou, o que você enfrentou, que foi a culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Comece a deixar tudo isso de lado, a tirar aí o amargo do seu coração. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ele quer transformar a sua história a partir de um coração ensinável. Então abre o seu coração, abra para o novo, abre o seu coração, esteja disposto a mudar. Então deixa Ele agir, amém? Vocês estão entendendo? O processo de cura, ele não é fácil. Envolve
às vezes, né, uma limpeza, depois uma medicação, e aí tem um prazo aonde você toma a medicação para que ela haja, faça efeito no seu organismo. Irmãos, dificuldades nós vamos passar sempre. Alguém para tirar a gente do sério vai ter todos os dias. Alguém para cutucar e falar assim, já está sarando? O meu filho, ele faz algo que eu fico irritada. Se tem algum corte, se tem alguma coisa, ele coloca o dedo e fala, dói? Ele quer saber se dói, claro que dói. E aí, ou então, quando é uma ferida dele, ele fica cutucando aquela ferida assim. E aí ele, não, é porque é a casquinha. Aí ele quer tirar, está impedindo o processo de cicatrização. Como que pode? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas nós precisamos crer que Ele cura tudo. Amém? Em segundo lugar, entregue sua vida aos cuidados de Jesus, e isso é fé. Quando você entrega para Ele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Já entregou tudo aos cuidados de Jesus? Ele está aqui, batendo nesse momento, falando com a gente, dizendo, ei, eu vim curar, ei, eu vim libertar, ei, eu vim agir aí, nessa sua ferida, nesse sentimento que você tem carregado com você há tanto tempo. Ei, eu vim aqui, trazer um novo para a sua vida. Eu vim aqui abrir os teus olhos. É isso que Ele está falando para nós esta noite. Eu vim aqui trazer vida. Então entrega tudo a Ele. Aleluia. Entrega tudo. Tudo para Ele. Ele sabe exatamente o que você precisa. E aí esse ambiente que nós estamos, o ambiente aqui, nesse momento nosso aqui, ou nos nossos clãs, momento que nós estamos, sempre vai te ajudar a identificar outras áreas que também precisam ser tratadas. Áreas que talvez você nunca tenha dado atenção. Jesus Cristo é nosso Salvador, mas Ele também quer ser o Senhor das várias áreas da nossa vida que precisam de restauração. Quem crê nisso aí, dê um glória a Deus. Aleluias. Seja ela financeira, familiar, relacional, afetiva. E aí, falando de afetiva, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer, talvez seja a área que a nossa juventude mais sofre, porque todo mundo quer encontrar alguém ideal. Mas deixa eu falar uma coisa para você, antes de você encontrar alguém ideal, é importante você lembrar que antes de encontrar esse alguém, você precisa ser ideal. Você precisa ser esse alguém ideal. Amém? Porque a gente coloca no outro as nossas expectativas quando nós precisamos mudar. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu não posso colocar as minhas expectativas ou a minha felicidade em cima de outra pessoa. A responsabilidade, transferir responsabilidades. Aí, a mulher de repente coloca sobre o marido que ele tem que me fazer feliz. Aí o marido para a esposa, ela tem que me fazer feliz. Aí estão lá no relacionamento, se casam, e não, a gente só vai ser feliz quando a gente tiver um filho. Aí tem o filho, não, agora a gente vai ser feliz quando tiver um segundo filho. E assim, não, agora a gente vai ser feliz quando tiver um cachorro. Não, irmãos. A felicidade é um completar o outro. É um completar o outro. É um entender o outro, é um ser parceiro do outro, é um ser amigo do outro. Amém? Vocês que ainda não casaram, se liga. É um completar o outro. Ou você que está passando por problemas aí no seu casamento, para Jesus curar, para Ele entrar com providência, aprenda, é você que tem que mudar. Primeiro é você.
Ai, mas se ele não fizer isso, eu também não vou fazer. Eita, aí é briga, hein? Se ele não fizer, eu também não vou fazer. Eu só vou fazer quando ele fizer fazer. Você lembra que eu falei aqui no início que nós precisamos estar dispostos a tudo que o Espírito Santo nos direcionar para fazer? E isso significa você fazer aquilo que você não quer fazer. E que sentido? Em que sentido? É você sorrir, continuar, é você amar, é você liberar perdão, é você abrir o seu coração, é você continuar com todos os seus afazeres, com toda a sua rotina, é você continuar se importando. Ele direciona, ele fala, é que nós que somos duros, nós que falamos, eu não vou fazer isso aí não é Deus falando comigo não. Isso aí, não é Deus falando comigo não. E aí, Jesus, ele quer entrar em todas as áreas e acessar todos os quartos, todas as áreas da nossa vida, sabe, até as coisas do quartinho da bagunça. É que aqui, quem mora em casa, né, quem tem garagem, quem tem um espaço, quem tem uma gaveta, quem tem um porta-treco, é o lugar onde esconde tudo. É igual uma vez eu falei, quando chega a visita em casa, né, aqui não tem lavanderia, mas se tivesse uma lavanderia ou um quarto, vai jogando tudo para lá, põe lá, fecha, que aí o restante da casa fica tudo livre para a visita ver, mas aquele lá não, aquele é exclusivo, fica fechado, é um lugar que a gente nem apresenta. Jesus quer entrar aí também, amém? Eu disse que o processo de cura, ele não é tão fácil assim, tão simples, mas ele quer curar você por inteiro, para que o seu 2024 seja aí um ano excelente. De repente você está rodando aí, rodando várias e várias vezes, mas ele tem grandes coisas para fazer, e ele quer te curar, amém? Em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mais uma vez ele nos diz, venham a mim que eu cuido de tudo, venham a mim todos que eu lhes darei descanso. Em outras palavras, venham a mim e eu darei o que precisam. Buscar em primeiro lugar, todo mundo sabe de cor. Buscar em primeiro lugar, venham a mim. O que você precisa é mais de Jesus, que eu vou agir, eu vou entrar com providência, e Ele está te convidando, Ele está nos convidando a entregar tudo aos cuidados dEle. Oh, aleluia, glória a Deus. 3. Viva cada processo com total confiança, isso é perseverança. Em Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Passar pelos processos te levará a dores, desconforto, choro, mas também muita alegria, porque a cura ela vem, amém? A cura ela vem, a cura ela chega. São processos que nós temos que passar. Ai, mas eu chorei. Daqui a pouco você não vai lembrar mais, você vai lembrar só que você chorou. Se você chorou, o tempo que você chorou, você não vai lembrar mais, porque a alegria vai vir, a libertação vai vir, a leveza vai vir. Então viva cada processo com confiança, com perseverança. Ele não te abandonou, então você não pode desistir. Vai desistir agora? Está tão perto de você alcançar a sua cura, a sua libertação. Eu não sei quanto tempo faz que você tem buscado isso na sua vida. Eu não sei quanto tempo faz que você tem aí de repente trazido em seu coração esse peso, fardos aí do passado, situações que aconteceram na sua infância, que de repente te impediram de ser uma pessoa mais amável, uma pessoa mais aberta, mais disposta. Eu não sei quais situações que você enfrentou, mas eu creio que Jesus cura todas as feridas.
Ele cura. É Ele que cura, não é sua esposa que vai curar, não é sua mãe que vai curar, não é o seu pai que vai curar, não. E quantas vezes nós nos queremos, né? Quando chega a fase adulta, a gente quer que a mãe faça algo pra gente. Ai, aquela sopa, sei lá, um exemplo, aquela sopa que minha mãe faz, aquele chá que minha mãe faz, nossa, era tudo que eu precisava agora para me sentir melhor. Jesus tem cura para você. E aí eu falei aqui que primeiro você precisa querer essa cura. Depois você vai passar pelo processo, mas você vai receber. Amém? Glória a Deus. Viva cada processo com confiança, com perseverança. Ele não te abandonou, então você não pode desistir. Passamos por vários processos e eles fazem parte do nosso crescimento e transformação. Nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus, mais humanos, mais amáveis. E essa é uma tarefa muito difícil, mas os processos que enfrentamos vão nos dando experiências e consequentemente nos aproximando mais de Jesus, nos ligando a Ele. Quando a gente está passando por luta, que coisa, a gente se torna tão crente, tão crente, tão crente, que a gente ora sempre, todo dia a gente está orando. Todo dia a gente ora, todo dia a gente clama, todo dia a gente chora, todo dia a gente está lá. Ai, tem culto na segunda, eu estou na segunda. A gente até pede, pastor, não tem culto não? Só tem culto 2 vezes, eu quero mais. É igual quando nós estamos à procura de um emprego, aí nós oramos e colocamos diante de Deus, não, eu vou servir, eu vou fazer, aí a gente começa a trabalhar, aí ali a gente já não vai, e no outro também não, e assim por diante. Nós precisamos perseverar, nós não podemos desistir. É chegar cansado no culto, é vir direto. Uma irmã vem direto do trabalho, ela fala assim, se eu não vir direto, eu não venho, então eu prefiro chegar cedo aqui e já ficar aqui para o culto, do que eu chegar na minha casa, porque quando a gente chega em casa, irmãos, você pega essa condução aqui, eu não sei como que vocês fazem, mas você pega o trem aqui, chega em Guaianazes, vem em pé aqui, ó, na 64, ou sei lá, qual é o outro que eu esqueci o nome dele? No Barro Branco, que você pega lá no Guilhermina, você vem ali pendurado já, correndo, você só quer chegar logo na sua casa. Nós precisamos ser persistentes, nós precisamos perseverar. Amém? Se isso significar a gente abrir mão de alguma coisa, precisamos abrir mão. Amém? Não podemos ser ingratos com Deus. Irmãos, ingratidão com a gente, eu até falei, eu acho que eu estava conversando com alguém, eu falei assim, ingratidão com a gente né, a gente já acha ruim, né? Ninguém gosta de pessoas ingratas. Agora, ingratidão com o Senhor, isso me dói. Com o Senhor não. Com o Senhor não, ingratidão com Deus. Irmãos, Jesus te abençoou, Jesus abriu a porta, permaneça firme e glorifique todos os dias. Se você fez um voto com Deus, às vezes a gente faz oração, e eu já vi pessoas fazerem oração para que Deus abrisse uma porta, e a pessoa falou como ela queria a porta, e Deus abriu a porta, e essa pessoa desde que começou a trabalhar, nunca mais voltou na igreja. Irmão, se você falou, Senhor, eu quero uma porta assim, porque assado, porque eu vou estar todo culto, eu vou estar lá, eu quero fazer sua obra, eu quero não sei o que, irmãos, cumpra com o que você falou, amém? Já saí aqui do meu... Mas nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus, amém? Nos ligar a Ele. E aí, a semente não consegue entender a videira que ela está se tornando. Dificilmente nós vamos entender para onde cada processo irá nos levar. A gente não entende. A gente começa a passar por situações que eu não sei vocês, mas eu já falei, Senhor, por quê?
Senhor, eu não aguento. Senhor, justo eu agora, nesse momento. O que é isso? Que situação é essa? Que problema é esse? E a gente chora. E a gente se desespera. E a gente abre o coração, começa a falar com o Senhor. E aí Deus fala assim: espere e confia. E a gente não entende. Mas eu não preciso ficar buscando entender. Às vezes a gente quer entender, né? Eu não preciso buscar entender. Eu preciso apenas crer. Se eu estou passando por esse processo, Deus vai me direcionar para algum lugar, para fazer alguma coisa, para eu aprender algo. Algo vai acontecer na minha vida. Então eu preciso crer, eu preciso confiar nele. Então amém, eu só vou glorificar o Senhor. Que uma hora a bênção vai chegar. Uma hora as coisas elas vão acontecer. Uma hora ele vai agir. Uma hora eu vou alcançar a vitória. Uma hora eu vou ser curado. Qual é a cura que você precisa? Cura de relacionamento? Cura das suas emoções? Sua alma está ferida? Alguém te ofendeu? Alguém te humilhou? Alguém constantemente te coloca para baixo? Não sei, relacionamentos abusivos? Qual é a cura que você precisa? Vício? Algum tipo de compulsão? Eu vou repetir: Jesus cura tudo. Todo e qualquer tipo de ferida, todo e qualquer tipo de problema. Dificilmente nós vamos entender para onde cada processo irá nos levar nessa trilha de reconstrução. Mas Deus quer fazer algo incrível em nossas vidas. Quem crê aí, dê um glória a Deus. Ih, tá fraco. Quem crê aí, dê um glória a Deus. Melhorou. Agora todo mundo já acordou. Agora sim. Deus tem algo grande para fazer, irmãos. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida e você não consegue enxergar porque você está olhando para o lugar errado. Coloque esse seu esforço na sua recuperação, na sua cura. Coloque seus olhos nele, apenas nele, e creia que o melhor está chegando. Irmãos, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e sempre vai acontecer. Mas eu tenho certeza, plena convicção que Ele não nos abandona. Que Ele sempre tem algo para fazer na nossa vida. Libera perdão. Ah, é difícil perdoar. Claro que é difícil. Se fosse fácil, não ia estar nem na Bíblia. Nem ia estar lá. Mas nós precisamos liberar perdão. A gente não pode carregar mágoa no nosso coração. Você quer carregar isso com você até quando? Até quando? Libera perdão, abre o seu coração, receba o novo de Deus. Deixa Ele te curar, deixa Ele agir, deixa Ele operar inteiro na sua vida. Por inteiro mesmo. Deus quer fazer algo incrível, amém? Através de cada passo rumo à nossa melhor versão. E aí eu vou trazer uma frase aqui do pastor Carlito Paz: a obediência te leva aonde sua fé não alcança. A obediência é uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, porque nem sempre será fácil obedecer, sim ou não? Até diminuiu, tá vendo? Não é fácil obedecer. E às vezes a gente fala assim, eu falo muito: obedece, só obedece. Se eu pedir, faço o que eu pedi, só isso que eu quero. Não é pedir muito. E aí nessas horas, aí eu penso assim: oh Deus, tem misericórdia. Quantas vezes Ele fala com a gente e a gente não obedece? Quantas vezes Ele fala com a gente, perdoa, e a gente endurece o coração? Quantas vezes Ele fala assim com a gente, faz tal coisa, abençoa a vida do irmão, a gente não abençoa a vida do irmão? Quantas vezes Ele fala assim pra gente, faz um propósito,
levanta todos os dias mais cedo e vem aqui ter um tempo sozinho comigo, e a gente não obedece. Irmãos, o que Ele está pedindo para nós não é nada além daquilo que a gente pode fazer. Às vezes nós vemos pessoas pagando promessa a pé, por exemplo, até, esqueci o nome do lugar, Aparecida, subindo escada de joelhos, pagando promessa, e nós não queremos fazer apenas aquilo que Ele está pedindo, que não é nada, não vai fazer a gente não está pedindo nada além, não está pedindo sacrifício, não está pedindo nada disso, está pedindo: obedece, abre seu coração, perdoa, ame, que eu vou cuidar de tudo, me busca, que eu vou cuidar de tudo. Olha, irmãos, nem sempre será fácil obedecer, ainda mais sabendo que não sou eu que estou no controle desse processo. Nós queremos controlar tudo. E aí um dia eu estava falando aqui que a gente quer controlar até quando a gente vai conversar com alguém, o que a gente vai falar e o que a pessoa vai responder, que é para não sair do nosso roteiro. A gente tem um roteiro, principalmente os casais, né? Aí tem um roteiro, eu vou falar isso, ele vai responder isso, e assim a gente continua e pronto, está resolvido. Aí a gente já tem o nosso diálogo. Só que as pessoas, elas fogem do nosso roteiro. Como assim? Né? Porque nós queremos ter esse controle, queremos controlar até o que o outro vai dizer, com aquilo que eu vou responder, e assim por diante. Mas nós precisamos deixar Ele no controle de todas as coisas. Apenas confiar, apenas isso. A dor que bateu no seu coração antes, bateu no coração de Deus. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar e fechar as feridas que ainda estão abertas. E quando uma ferida se fecha, um novo nível de maturidade é liberado, amém? Quando você aprende a liberar perdão, acabou. Você já subiu um pouco o nível. Nós estamos num processo de transformação constantemente. E aí, irmãos, é muita oração, é muita conversa com Deus, e o restante creio que Ele vai operar, amém? Aí um novo nível de maturidade ele é liberado. E aí, falando sobre perdão, o perdão também é parte fundamental em nosso processo. Ele reconstrói pontes que um dia foram quebradas em nossas vidas. É tempo de liberar pessoas que ainda seguramos em nosso coração. Libera. Segura não, irmãos, segura não. A pessoa está lá vivendo a vida dela, nem lembra mais do que ela fez, nem lembra nem dessa situação, e você está aí carregando, impedindo de você avançar, impedindo de receber um novo. Libera perdão, tira isso do seu coração. Ai, mas eu fui expulso, eu fui expulsa, me humilharam, falaram coisas que eu não era. Irmãos, quem nos justifica é o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não preciso ficar me justificando. Ele cuida de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Uma hora a verdade aparece. Uma hora as coisas se encaixam, ficam no lugar. Ele sabe de todas as coisas. E de repente não, nós estamos no processo. Com isso, de repente, nós temos algo para aprender. O que é? Eu disse que a gente não entende processo. Cada um tem o seu aqui. Cada um está passando por um processo. Não é verdade? No processo, o nosso coração ele é moldado e ficamos mais parecidos com Jesus. O perdão de Jesus é incondicional e o nosso também precisa ser. E aí, para concluir, para chegar na finalização, em Filipenses 3,13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante.
esquecendo o que ficou para trás. Amém? Esqueça o que ficou para trás. Eu quero convidar você a ficar de pé já nesse momento, que nós estamos chegando para a nossa finalização. Decida viver uma vida sem bloqueios, desfrutando daquilo que Jesus quer em sua vida, vivendo um dia de cada vez. Amém? Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para que Ele possa operar, para que Ele possa agir. Deixa Ele te curar. Você vai passar por esse processo. Ele tem cura para você. É Ele que cura tudo, não é o tempo, não. O tempo não cura nada. O tempo faz ficar pior. Sabe aquilo? Vou deixar para depois. Vou deixar para depois. Vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã. Só vai o quê? Só vai postergando o sofrimento, só vai aumentando. E ali, ó, o que era para ser fácil de curar, o que era para ser simples, o que poderia ser algo somente preventivo, se tornou uma infecção, destruindo relacionamentos, destruindo o seu emocional, o seu psicológico, destruindo a sua vida e você não está vendo. Abre o seu coração e deixa Ele operar. Amém? Vamos adorar o Senhor.